Olá, estudantes da EJA, turma Alfa, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Quem fala é a professora Alessandra e hoje nós estamos retornando do nosso recesso. Espero que todos vocês estejam muito bem. A atividade de hoje é de língua portuguesa e ciências, tá bom? Na apostila estará com a data 2 de agosto de 2021. Hoje nós iremos dar continuidade aos nossos estudos. Número 1. Leia o fragmento do poema Recomece, de Braulio Bessa. Irei ler de modo corrido, depois eu vou ler passo a passo com vocês, tudo bem? Recomece. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Braulio Bessa. A gente já estudou esse trecho anteriormente, gente, mas hoje nós iremos fazer uma nova abordagem, tá bom? Nós vamos falar alguns assuntos novos. E esse trecho do poema fala muito assim: quando tudo estiver difícil, gente, ao invés de esmurecer, desistir e deixar para lá, é hora de retomar nossas forças e lutar, tá? Quando a gente tem uma postura assim, essa é uma das posturas mais difíceis da gente fazer na prática. Eu não tô falando para vocês que é a postura mais fácil, não, tá? É a mais difícil, porque quando a gente faz isso, a gente desprende muita energia vital da gente, né? Mas quando a gente olha lá no final, a gente vê que foi a melhor postura que a gente poderia ter tido, tá bom? Agora vamos ler passo a passo, tá? Vamos lá? R com E, Ré, C com O, Có, M com E, Mé, C com E, Sé. Essa é a palavra. Sé. Que o A forma o som quá. Quando tem o N e não tem vogal do lado, esse N vai auxiliar a sílaba anterior até um som mais nasal. Ao invés de quá, ficará quan. D com O, dó. Essa daqui é a palavra quando. A, V com I, vi, D com A, dá. Vida. Essa é a palavra vida, tá bom? B com A, ba, T com E, té. R no final não tem vogal aqui do lado, esse R vai auxiliar a sílaba anterior a ter um som de raspar a garganta. Ao invés de T, ficará ter. Essa é a palavra bater. F com O, fó. O R aqui não tem vogal do lado, esse R irá auxiliar a sílaba anterior a ter um som de raspar a garganta. Então, aqui, ao invés de fó, ficará for. T com E, té. Essa é a palavra forte. S com o su, mais o A, sua. Essa aqui é a palavra sua. O A com o L quando não tem vogal aqui do lado, esse L vai auxiliar a sílaba a ter um som de U, tá bom? Então, aqui a gente tem o som ao. M com A, ma. Então, essa é a palavra alma. S com A, sa, mais esse N vai ficar san. GRA vai formar o som gra, mais esse R no final, grar. Então, essa aqui é a palavra sangrar. Sangrar. Que o A, quá, mais o N vai ficar quan. D com O, dó. Quando. O E aqui, SSE, vai ficar sé. Esse. M com U, mu, mais o N aqui, ó, vai ficar mum. D com O, dó. Mundo. P com E, pé. S com A, zá. D com O, dó. Pesado. LHE forma o som lhe. F com E, fé. R com I, ri. Mas esse R no final vai ficar rir. Então, essa é a palavra ferir. LHE forma lhe. O E com S, es. M com A, ma. G com H, mais o R no final ficará gar. Então, essa palavra aqui é esmagar. O H, gente, não tem som. Então, ele sempre irá admitir o som da vogal que via logo na sequência. Então, aqui eu tenho O. R com A, ra. Essa é a palavra hora. D com O, dó. R com E, ré. C com O,
có, M com E, mé, C cedilha com O, só. Recomeçó. R com E, ré, C com O, có, M com E, mé, C com E, sé. Recomece. A, L com o lu, T com a, tá, mas esse R aqui vai ficar tar. Lutar. Vamos ler de novo? Recomece. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar. Quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar. É hora do recomeço, recomece a lutar. Braulio Bessa. Vamos para o exercício. Então, hoje, gente, nós iremos falar sobre verbo. O verbo é a palavra que indica ação praticada ou sofrida pelo sujeito. Fato de que o sujeito participa ativamente, estado ou qualidade do sujeito e fenômeno da natureza. Exemplos. Os empresários reuniram-se com o governador. Ação. Essa palavra aqui, ó, que está em destaque, ela é um verbo, tá? Reuniram-se, né? É um verbo que nele dá a impressão de ação, tá bom? A população precisa de auxílio. A palavra precisa, que está aqui em destaque, é um verbo também e é um fato, né? Precisa. As escolas estão avançadas. A palavra estão também é um verbo que denota a noção de estado. Como está a escola, como está cada coisa. Então, é um estado. O menino está triste, ou seja, essa palavra em destaque aqui também é um verbo que denota a qualidade. Como que está o menino? Ele está triste, né? Ele não... Aí aqui fala outro verbo, ó. Chove muito nessa região, fenômeno da natureza. A palavra em destaque aqui é também um verbo, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui na atividade número 2, circule todos os verbos presentes no fragmento do poema. Então, vamos lá no poema, ó. Vamos lá. Então, gente, verbo é palavra que denota uma ação, né? Praticada ou sofrida pelo sujeito. Então, aqui, ó. Recomece. O nome do poema já é um verbo, não é, gente? Porque toda vez que a gente tiver dúvida de um verbo, a gente pode tentar conjugar a palavra. Por exemplo, eu recomeço, ele recomeça. Então, a gente já vê que o título do poema é um verbo. Então, aqui, ó, recomece é o primeiro verbo que a gente achou aqui, ó. Quando a vida bater, né? Bater também é uma ação, né? Então, bater é um verbo. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar. Sangrar, gente, também é um verbo, tá? Quando esse mundo pesado lhe ferir. Ferir também é um verbo, tá? Lhe esmagar. Também, porque, olha aqui, ó, tanto bater, sangrar, ferir, esmagar são ações, né? Ações que são praticadas por alguém, né? Ou recebidas, né? Ou sofridas de alguém. Bater é uma ação, já sangrar é uma ação sofrida pelo sujeito, né? Ferir é uma ação, esmagar é uma ação. É hora do recomeço. Recomeço é uma ação também, ó. Então, é um verbo. Recomece, como a gente viu aqui, também é verbo, tá? E lutar também é verbo, porque é uma ação. Gente, esse poema, ele é cheio de verbos. Por que vocês acham que ele é cheio de verbos? Isso mesmo, porque esse poema tá chamando a gente para atitude, para ação, para fazer alguma coisa, para mudar alguma situação. Então, por isso que ele é cheio de verbo, tá bom? Vamos para a próxima atividade. A atividade de ciências também está com a data 2 de agosto de 2021. Essa atividade está falando sobre doenças combatidas por meio da vacinação.
Nós estamos falando a todo momento, gente, sobre a importância da vacina, né? Nossos avós, nossos pais, nós mesmos, enquanto crianças, vencemos muitas doenças graves que afetaram a humanidade através das vacinas, não é mesmo? Olha só, olha aqui, ó. Essa primeira doença que é o sarampo, muitas crianças morreram de sarampo, gente, antes da vacina, né? Ah, professora, mas tem gente que toma vacina, mas pega a doença, o sarampo, mas pega a forma mais branda, gente. Não é aquela forma mais letal que antigamente se pegava, tá? O sarampo é uma doença contagiosa. A transmissão acontece quando o doente tosse, espirra, fala ou respira perto de outra pessoa. A doença começa com um resfriado comum, com tosse, coriza e conjuntivite. É uma grave enfermidade, deixa o corpo fraco, o que facilita o aparecimento de outros males, tá? Que hoje, graças a Deus, nós temos a vacina contra o sarampo, né? A poliomielite, também chamada de paralisia infantil, é uma doença grave causada por um micróbio que entra no corpo da pessoa sadia pela boca. Começa como se fosse um resfriado, com febre e vômito. A paralisia pode ser de uma perna ou de outras partes do corpo. Quando o doente não morre, fica paralítico. Gente, a polio foi praticamente erradicada do Brasil. O que é erradicada? Deixou de ter essa doença em razão da ampla vacinação, né? A vacina da polio, as crianças pequenininhas tomam, ela faz parte do nosso calendário de vacina, né? Ou seja, a questão da ampla vacinação fez com que uma doença praticamente desaparecesse do solo brasileiro. Nós tivemos alguns casos de polio, tá, gente? Há algum tempo atrás, mas foi devido a pessoas que vieram de outros países em que não havia essa cultura ampla de vacinação, né? Então, ocorreram alguns casos, mas praticamente o controle dessa doença foi realizado porque o Brasil é um país que é amplamente imunizado contra a polio, tá? A difteria, gente, a difteria é também conhecida como croup. O micróbio pode atacar a garganta, as amígdalas, a faringe e a laringe e o nariz. Pode surgir uma placa esbranquiçada no local afetado e o pescoço pode ficar inchado e duro. A difteria foi uma doença na época muito grave, certo? Hoje tem ocorrência? Tem, mas da forma mais branda, tá? A coqueluche é também conhecida como tosse comprida. Trata-se de uma doença muito comum na infância. A criança tem febre e secreção nasal. Quando a doença se agrava, a tosse fica mais forte. A coqueluche se espalha e ataca outras pessoas quando o doente tosse, espirra ou fala. A gente vê aqui muitas doenças que atacaram assim amplamente a população e que hoje estão mais controladas por causa da ampla vacinação, né, gente? Número 1, cite exemplos de doenças que podem ser combatidas por meio da vacinação. Aqui, ó, nós vimos as doenças, ó, eu vou circular o nome delas e vocês vão escrever lá no exercício, tá? Olha aqui, ó, sarampo pode ser combatido por meio da vacinação, a polio, né? A difteria e a coqueluche. Professora, escreve aqui a resposta. Não, eu quero que vocês escrevam. E outra coisa, caso vocês saibam outras doenças que também podem ser combatidas pela vacinação, vocês escrevam aqui, ó. Aqui a gente não falou da febre amarela, tá? Que também já tem vacina. A gente não falou das meningites, que agora já tem vacina, não é, gente? Que quando eu era criança, não tinha vacina gratuita da meningite para as crianças. Hoje já temos, graças a Deus. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima. E não esqueçam de buscar a apostila lá na escola, tá bom? Tchau, tchau!